Deixa ela contar. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Deixa ela contar. Somos um grupo de amigas e engenheiras que se uniu para dar voz a histórias de profissionais incríveis e inspirar mais mulheres por aí. Então pegue seu café, sinta-se à vontade e vem com a gente no Deixa ela contar. No episódio de hoje, iremos bater um papo sobre o supply chain. Frequentemente confundida com os processos logísticos, supply chain nada mais é do que o conjunto de métodos, conceitos e formas de conduzir as operações e o fluxo de entrega de um determinado produto até o consumidor final. Todo esse processo inclui fabricantes, fornecedores, armazéns, transportadores, varejistas, até os consumidores em si. Para completar nosso papo e enriquecê-lo mais ainda com suas experiências na prática, trouxemos a engenheira de produção Marcela Guimarães. Marcela é engenheira de produção pela UFPE, com experiência em supply chain e, atualmente, mestranda em pesquisa operacional com ênfase em ciências de dados. Olá a todos e a todas. Eu sou Ana Carolina, mineirinha de Governador Valadares, mas moro em Curitiba, onde me formei em engenharia de produção pela Federal do Paraná. Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. A você que vai estar ouvindo, não sei que horário, mas eu sou a Letícia, eu sou do Rio, fiz engenharia civil na Federal do Rio e atualmente eu moro em São Paulo. A nossa convidada de hoje é a Marcela, ela vai conversar com a gente um pouquinho sobre supply chain. Bem-vinda, Marcela, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Oi, meninas! Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Conheço vocês aí do projeto, admiro muito vocês. Então é uma honra para mim estar aqui recebendo esse convite, trocando ideia. Acho que vai ser muito rico para a gente. Então, vamos começar pelo quadro Deixa ela contar. Conta um pouquinho pra gente quem que é a Marcela, no que você acredita, quais são as suas visões de mundo. Bom, dando um pouco de contexto, né? Eu sou Marcela, eu sou de Recife, eu sou engenheira de produção. Atualmente eu faço um mestrado em engenharia de produção pela Universidade Federal de Pernambuco. E eu estou seguindo uma linha mais de tecnologia, então engenharia de produção, mas também envolve aprendizagem de máquina, né, essa parte de inteligência artificial. E o que eu acredito que a vida ela precisa ter sentido. Então eu acredito que é importante que cada um busque o seu propósito e que você acorde sabendo por que você acorda, por que você faz o que você faz e não simplesmente levar uma vida à toa. Então, eu acredito que uma vida é muito mais legal e interessante de ser vivida quando ela tem um sentido por trás. Ah, muito bom, com certeza, concordo plenamente com você. E conta pra gente, como é que foi a sua trajetória profissional até agora, desde quando você se formou até o mestrado? Então, eu me formei aqui na Federal de Pernambuco, né, em engenharia de produção, e aí conheci vocês no intercâmbio na França, então passei 1 ano e meio lá, e lá eu fiz um estágio super interessante na área de logística. Fiquei numa parte mais voltada a projetos, uma parte um pouco mais estratégica. E aí, quando eu retornei ao Brasil, eu me formei e eu decidi entrar para o mundo dos trainees, né? Como 90% dos formandos na época, né? Todo mundo indo atrás dessa vibe de trainees. E aí eu apliquei para alguns e até cheguei a passar em alguns muito legais, assim, na época, né? Assim, Ambev, que o pessoal gostava muito. Mas eu tinha me encantado por logística e supply chain. E como eu passei no da DHL Supply Chain, que é uma multinacional alemã da área de logística. E aí eu optei por ficar nela. E então eu fiquei 2 anos. Comecei numa parte bem operacional, assim, entendendo o mundo da logística, né? E aí depois eu participei de alguns projetos bem legais lá dentro, assim. E senti uma necessidade de me capacitar mais para poder fazer algumas atividades mais técnicas, assim, alguns projetos envolvendo mais tecnologia, etc. E aí foi aí que eu resolvi entrar no mestrado. E estou aqui terminando meu mestrado em engenharia de produção com essa ênfase para o lado de aprendizagem de máquina. Nossa, você foi muito corajosa de fazer essa transição do mercado profissional para o mestrado. Como que foi isso? Tipo, como é que você
traçou isso desde estágio até agora? Porque também é um assunto super atual. E como é que você descobriu essa paixão, assim, pelo supply chain? Então, é engraçado porque, assim, acho que no começo ninguém sabe muito o que quer exatamente, né? Então, Com foi um certeza. pouco de sorte. E também eu gostava muito de uma área de engenharia de produção que é a pesquisa operacional. Então, envolve aí um pouco de modelagem matemática de alguns problemas. E tá bem ligado a essa parte de logística, assim, alguns problemas um pouco mais estratégicos. Mas eu pensava que eu, como estagiária, talvez não tivesse contato com alguns problemas assim tão cedo, né? E aí, lá na França, eu entrei nesse estágio na Saint-Gobain e eu fiquei alocada na área de logística. E calhou de, na época, eles estarem com alguns projetos com a consultoria, então eles estavam revendo bastante, assim, a malha, fazendo uns projetos bem interessantes. E eu fiquei meio que junto desse grupo, desse projeto. E aí acabei me metendo, eu descobri algumas coisas assim que não iam dar certo. E aí o pessoal começou a ganhar confiança em mim. E aí sobrou pra mim, né? Assim, ok, isso daqui não vai dar certo, então agora tu senta com eles e tu descobre como é que vai dar certo. E aí foi super legal, porque começou assim a ser bem desafiador, sabe? Me motivou bastante. Quando você tem autonomia, quando você vê que é de fato relevante aquilo que você tá fazendo. E aí eu me apaixonei. Então eu falei, ó, deu certo, então não quero ir por aqui, sabe? Eu acho que foi um pouco por isso. Aquele friozinho na barriga bom, né? Será que vai dar certo? Demais, demais. Ah, é muito legal quando alguém se encontra tão cedo numa profissão. Isso é raro, né? Ainda mais hoje em dia, com tantas opções. Bom, vamos entrar agora no nosso segundo quadro, o Papo de Especialista, para falar um pouquinho mais dessa área que te encantou tanto. Explica pra gente, afinal, o que é o supply chain? Olha, quando a gente fala do estudo do supply chain, a gente está olhando todo o percurso do produto, né, de um bem, desde que é extraída a matéria-prima lá na natureza, e aí passa pelos agricultores, pela indústria, por distribuidores, por vários agentes ao longo da cadeia. E antigamente a gente falava num comportamento linear, né, que chegava até o consumidor final lá e acabava. E hoje não faz mais sentido falar dessa forma. Quando a gente fala de supply chain, a gente fala num ciclo, né? Porque depois do consumidor, você tem ou a logística reversa, né? Que você vai reciclar, vai voltar esse produto para alguma parte dessa cadeia, ou vai voltar até para a própria natureza. Então, de que forma a gente consegue manter uma relação saudável com a natureza? E aí, supply chain vai estudar toda a complexidade dessas interações. Então, como um efeito, alguma coisa que tenha acontecido em um dos agentes vai afetar os demais, né? Como os efeitos se propagam, as relações, os riscos, toda a complexidade é um olhar bem macro, lá de cima, de tudo que está acontecendo com esse bem, desde da natureza até completar esse ciclo. Ah, legal, essa visão realmente de que é um ciclo completo, né, e não só ali a parte de entrega. Muita gente pensa muito em supply chain, pensa na parte de logística de entrega e acha que é aquilo ali, mas realmente é uma coisa muito mais complexa do que isso, né? Por que você acha que as empresas devem focar no gerenciamento dessa cadeia toda ali de suprimentos? Uma coisa que não dá para fugir hoje é que essas cadeias de suprimentos estão super complexas. Então, por menor que seja a empresa, no início do ano, eu fui comprar um convite para uma festa pequena e a menina comprava o papel, a menina fazia em casa com a avó o convite e comprava o papel pela internet e vinha de outro país. Então, assim, por menor que seja a empresa, você não consegue fugir do fato de que hoje as cadeias elas são globais, elas são extremamente complexas. E se você não estudar essa relação, você é levado pela maré. Então você não sabe o que está acontecendo, não entende, você vai ter que ser extremamente reativo a tudo que acontecer. E quando você faz o gerenciamento dessa cadeia, você consegue entender como você está localizado, inserido no mundo, né, nas suas parcerias, nos seus clientes, nos seus fornecedores. E a partir dessa relação você consegue se antecipar e até provocar mudanças, né? Ser mais proativo em relação a essas mudanças. Além disso, é importante você entender com quem você está se relacionando, porque hoje em dia a gente fala muito de sustentabilidade e o consumidor ele está cada vez mais preocupado com isso. Então, eu não posso, por exemplo, se eu tenho como valor ser uma empresa sustentável, eu não posso me relacionar com um fornecedor que ele vai extrair madeira ilegal,
que ele não compartilha dos mesmos valores. Então, é muito importante eu entender o que é que os meus parceiros estão fazendo, com quem eles estão se relacionando, para que eu consiga manter minha integridade, tanto para mim mesma, para os valores da empresa, né, quanto para o consumidor final que está de olho nisso hoje em dia. Nossa, com certeza. Essa visão realmente da sustentabilidade é uma coisa que está realmente em alta e que muitas vezes as pessoas não relacionam isso com a cadeia de suprimentos, né? Normalmente o que a gente pensa é gerenciar estoque, tentar manter nível baixo de estoque para economizar. As pessoas pensam muito mais na parte financeira mesmo. E justamente, eles antigamente, né, se olhava muito para dentro da empresa. Então, eu estou olhando o meu bottom line, meus custos, eu como agente isolado do todo. E ninguém é isolado do todo, né? As pessoas já estão há algum tempo entendendo que se relacionam com todo um ecossistema ao redor. E que é importante entender esse ecossistema porque afeta você. Sim, não adianta nada você, dentro da sua empresa, manter tudo mais sustentável possível se você utiliza um fornecedor que não segue essa mesma linha. Exatamente. Tá certo. E agora conta pra gente, você já teve alguma experiência na implementação ou operação desse gerenciamento? Eu passei um pouco por isso quando eu estava na DHL, né, durante o trainee. Então, apesar de ter passado muito tempo também focado em operações logísticas, né, algo realmente mais local, mais operacional, a gente teve algumas experiências de fornecer soluções para as indústrias, né, com quem a gente tinha parceria. Então, um caso em particular, eles iam ter um aumento muito expressivo de volume. E aí a gente começou a analisar, assim, será que a estrutura dos nossos processos e os nossos espaços hoje comportam isso? Será que a gente precisa de um espaço novo? Onde a gente coloca? Como é que a gente operacionaliza isso? Como é que a gente adapta os processos para ter essa nova localidade dentro do fluxo? Como esse cara vai se relacionar com os meus centros de distribuição atuais, com a indústria que está aumentando esse volume. Então, a gente fez todo um estudo e teve que fazer uma adaptação, assim, e foi muito interessante ver. E, assim, é muito bonito quando a gente estuda e você monta uma solução, apresenta e alguém vai implementar. Outra coisa é você estar lá e é um contínuo, as coisas não param para você planejar e começar tudo do zero. Então, você tem que ir trocando o processo enquanto ele está acontecendo e se adaptando e vendo as falhas e os percalços no caminho. Então, assim, foi bem legal, foi bem desafiador, mas foi muito interessante ver isso acontecendo. Na faculdade a gente aprende várias fórmulas e conceitos para gerenciar a cadeia de suprimentos, que na teoria já não é muito fácil. Na prática, com certeza, é mais complicado, né? Então, para você, quais foram os seus principais desafios enfrentados nesse gerenciamento? Olha, eu acho que o primeiro grande desafio é você conseguir mapear e entender a cadeia na qual você está inserida. Então, isso hoje fala-se, sim, em empresas, a nível internacional, em consultorias e tal. Você contrata consultorias só para entender essa rede de relações. Tanto para trás, né, na parte dos fornecedores, de onde está vindo todo o material que chega até você, quanto para frente. Quem eu estou atingindo, quem está distribuindo meu produto, quem está consumindo, etc. E aí, a gente vê isso, essa necessidade de forma muito clara agora com o coronavírus. Porque o pessoal teve muita interrupção de produção, né? Indústrias pararam, a China começou tudo lá, então a China parou e muita gente sofreu com isso. E algumas empresas não estavam preparadas porque não lidavam diretamente com a China, mas seus fornecedores sim. Então, elas não estavam prontas para perceber antecipadamente que teria um impacto, só perceberam quando já estava lá. E eu acho que um desafio é você conseguir mapear e o outro desafio é você identificar esses riscos, né, e se antecipar a eles. Porque quando a gente fala de supply chain, né, são diversos os riscos que estão envolvidos, não só o financeiro, como você falou, né, que é o que o pessoal olha mais. Vai faltar aqui produto, eu vou ter essa demanda interrompida, etc. Mas outros tipos de riscos ambientais, né, qual está sendo o footprint aí de CO2 que eu estou espalhando, né? Riscos sociais, será que essa minha atividade industrial está afetando em algum momento comunidades locais, né? Enfim, tipos de perturbações à comunidade, ao ambiente, que também são preocupações hoje em dia. Então, um grande desafio é você conseguir enxergar esses riscos e mitigá-los, tratá-los
né, para não vir estourar depois em algo pior. Até também o exemplo quando teve a greve dos caminhoneiros, né? Foi um caso bem atípico. Eu acho que ninguém podia nem prever esse tipo de situação e hoje eu acredito que já esteja na matriz de risco de várias empresas e fornecedores. Né? Com certeza. E um aspecto legal, quando você tem riscos que você não consegue prever, né, você falar de resiliência. Então, que é um assunto super estudado em cadeia de suprimento, porque você tem que estar pronto para reagir e se adaptar de alguma forma. Então, multiplicidade de fornecedores, enfim, tem várias estratégias, né, que as pessoas usam para se proteger e conseguir reagir rapidamente nesses casos. Eu acho que, além da complexidade, tem também o fator que você depende de muitas partes de fora da empresa, né? Então, às vezes, você consegue controlar bem o que está acontecendo dentro da sua empresa, mas você depende de fornecedor, você depende de uma empresa para fazer entrega. Então, às vezes, o risco está fora e acaba fugindo um pouco do controle. Com certeza. E aí é que entra a capacidade de dialogar com seus parceiros, né? Relacionamento, troca de informação. Então, essa necessidade de se aproximar aos outros elementos da gente da cadeia para conseguir juntos achar soluções para esse tipo de coisa e um ajudar o outro. Sem dúvida. Bom, e para finalizar agora esse papo de especialista, você falou que atualmente é mestranda em pesquisa operacional com ênfase em ciência de dados. Então, fala para a gente um pouquinho sobre esse seu tema de pesquisa e como que ele se relaciona com a gestão de suprimentos. Bom, tudo começou de uma curiosidade minha, na verdade, de pesquisar um pouco como é que estava o mercado. E aí, nessa parte de pesquisa operacional, que eu comentei que eu gostava bastante, e eu percebi que uma tendência internacional é a pesquisa operacional, algo que era muito matemático, consolidado, um pouco mais conservador, tradicional, em sintonia hoje em dia com a aprendizagem de máquina. Então, eu não encontrava uma descrição de emprego de pesquisa operacional que não envolvesse aprendizagem de máquina. E aí, eu comecei a me interessar pelo assunto, né? Eu fiz alguns cursos online, etc. E aí eu percebi que não era suficiente. Então, hoje eu enxergo que existem desafios da indústria que não podem mais ser abordados apenas com ferramentas tradicionais. E na nossa época, né, que não faz tanto tempo assim, então vamos dizer 5 anos atrás, quando a gente estava na faculdade, a gente, pelo menos no meu curso, eu vi uma computação bem básica, assim, né? A gente fazia no máximo algumas macros no Excel, algo assim bem simples. E hoje, para você lidar com essas ferramentas, você precisa ter um conhecimento muito mais profundo, né? Enfim, hoje eu trabalho com Python, com umas linguagens bem mais elaboradas, com modelos computacionais mais elaborados. E, por exemplo, hoje minha linha de pesquisa envolve uma estratégia de gestão de estoque para um tipo de problema específico. E a otimização antiga, ou a parte matemática, agora está linkada com modelos de previsão de demanda, ou modelos de previsão de flutuação de preço na bolsa, etc., que a gente utiliza modelos de inteligência artificial e modelos de aprendizagem de máquina. Então, a gente acaba tendo a tendência de juntar esses dois. Apesar de estar fazendo mestrado em engenharia de produção, a maioria das minhas disciplinas são de computação. São justamente pela necessidade de juntar a base que eu tinha com essas novas ferramentas. Eu acho que essa tem sido uma tendência mesmo agora para o futuro, porque a inteligência artificial ela está cada vez mais presente na nossa vida, em tudo que a gente faz, né? E é fundamental realmente começar a linkar todas as áreas com a inteligência artificial. Eu também estou fazendo agora uma especialização em inteligência artificial aplicada e também trouxe um caso de supply chain para pós-graduação e deu super certo. O professor, inclusive, falou que esse tema provavelmente a gente vai conseguir aplicar em todas as matérias do curso, porque é realmente Legal. Uma coisa que você consegue trazer vários conceitos diferentes ali de IA, aprendizagem de máquina, todos esses tipos de coisa dá para realmente linkar muito ali. E agora entrando no quadro Mulher no Comando, e falando um pouco da sua carreira desde a indústria até a academia, quais foram os seus maiores aprendizados, Marcelinha? Olha, quando eu falo em aprendizados, né, eu fui meio que voltando na linha do tempo, assim, na minha carreira, eu fui pensando em momentos decisivos em que
eu fiz grandes decisões, assim, né? E que alguns que talvez eu refaria de uma forma diferente hoje. E aí eu lembrei de uma ocasião em que eu estagiava numa multinacional. Então, eu achava, assim, um emprego dos sonhos na época, né? Porque era multinacional, muitos benefícios, pagava bem, para o currículo seria ótimo, né? Aquele nome, né? Mas não era uma área que me interessava tanto, que eu me identificava tanto. Era uma área mais comercial, envolvia muita visita a cliente, uma área bem de varejo de ponta, assim. E na época que eu estava estagiando lá, eu fui convidada para fazer uma entrevista em outra empresa menor, uma empresa de Recife, que atuava localmente aqui em Pernambuco e arredores, e que trabalhava justamente em logística, que na época eu já gostava. Mas eu pensei, né, gostei bastante da entrevista, do escopo do trabalho, fiquei bem animada, mas fiquei com receio de abrir mão de algo que eu considerava de muito, assim, muito status, glamour, né? Bom pro currículo, uma multinacional e tal. E eu acabei não indo. E aí, depois, né, com o desenrolar, mais pro final do estágio, tinha a questão de vai efetivar, não vai, só tinha uma vaga para essa área. E aí tinha outra pessoa, um colega meu, excelente, que tinha muito mais perfil para isso do que eu. E ele acabou ficando com a vaga. E aí eu fiquei pensando assim, né? Poxa, mas eu já sabia que não era meu perfil. Né? Eu acabei não indo para outra talvez pelos motivos errados, né? Assim, questão de salário, que na época não era uma prioridade, assim, não era algo que eu precisava realmente para me sustentar. Então, uma das coisas que eu aprendi foi a seguir meus instintos, assim, ir para uma coisa que eu realmente gostava, que me encantava, que brilhava meus olhos, que eu acreditava naquilo, porque eu acredito que quando você está num lugar e você se encaixa, as coisas vão dar certo, né? Então, hoje, olhando para trás, eu, assim, não sei se eu diria que eu super me arrependo, porque houve esse aprendizado. E aí, eu acho que se é para errar, erra logo, erra cedo, aprende, né? E carrega essa bagagem pro resto da vida. Mas foi um super aprendizado para mim. Eu concordo plenamente com você. Eu sou muito desse lado de seguir a intuição. Parece até meio utópico, né? Mas eu gosto de seguir o que o coração manda. É o que enche os olhos, de certa forma, né? E até nessa questão de mudar algo na sua carreira, tirando esse fato que, pelo que você comentou também, é um aprendizado. Se tivesse a chance de mudar alguma coisa na sua trajetória, tanto do ponto de vista da sua vida pessoal ou profissional, você mudaria alguma coisa? Então, eu já fui muito de ficar remoendo decisões. E eu acho que, assim, a gente às vezes passa por muita pressão para ser muito bem sucedido muito cedo. Então, tipo, tomar as decisões certas, estar no lugar certo e crescer rápido e ter a vida toda resolvida até os 25, 30 anos. E eu acho que eu me cobrava muito isso, de, poxa, se eu tivesse ido por ali, teria sido infinitamente melhor, sabe? Mas hoje, olhando, assim, como eu falei dessa situação, né? É uma situação que hoje, pelo olhar, eu entendo que a outra decisão teria sido melhor. Mas eu não me arrependo de ter passado por isso, porque eu carrego esse aprendizado. E isso influencia a forma como eu tomo decisões hoje. E eu também pensava muito no sentido de, perdi aquela chance, acabou, nunca mais vou ter aquela chance na minha vida. E a vida é feita de uma série de escolhas, né? Amanhã tem um leque de possibilidades que você não tinha hoje. Então, hoje eu olho muito menos pelo ponto de vista de me arrepender de coisas do passado, mas muito mais pelo ponto de vista de enxergar onde eu gostaria de estar amanhã e tomar decisões baseadas nisso. Nossa, eu concordo muito com você. Acho que tudo que a gente passa tem um aprendizado, né? E quais conselhos, então, que você daria para os engenheiros que querem seguir carreira como pesquisadora? Minha primeira dica é não tenha medo. Vá com fé, assim, né? Baseado um pouco no que a gente já falou aqui, de seguir seu coração, né? Sua intuição. Quando eu tomei essa decisão, ou quando eu estava tomando essa decisão de sair da empresa para ir fazer meu mestrado, eu conversei com muitas pessoas. E várias delas me disseram que eu estava louca. Porque não tem nada a ver com o mercado, porque eu queria ser professora. E, assim, não é necessariamente uma ambição minha ser professora universitária e tal. Mas principalmente no Brasil, a gente tem muito esse estigma, né? De quem faz mestrado, doutorado, é para virar
professor universitário, que é uma carreira brilhante, mas não é necessariamente o que eu quero, né? E, assim, eu acho que fazer pesquisa é algo que todo mundo deveria ter um pouco. Então, a gente fala muito em empresa, em tipo, vamos inovar, vamos arriscar, vamos errar rápido, fazer algo diferente. Isso é pesquisa. Pesquisa é quando eu entendo o que é que já foi feito até aqui. E se a gente fizer um pouco diferente? E se a gente for por aqui? E a questão é que, quando a gente está numa empresa, né, assim, no fim do mês, tem um bottom line ali, tem aquele resultado para ser entregue. Então, você não tem a mesma liberdade, digamos assim, de errar, fazer um projeto que dê completamente errado, como você tem no ambiente acadêmico, né? Então, uma das minhas motivações também para o mestrado é conseguir desbravar, criar projetos, entrar nesse meio, mas não ter a cobrança da entrega ali todo mês, toda semana, porque isso acaba dividindo sua atenção, né? Você tem que entregar aquele resultado rápido, e nem todo projeto que você vai fazer vai ter isso. Então, as empresas que querem inovar mesmo tem que ter pesquisadores, tem que ter pessoas que estão ali pensando fora da caixa e que pode dar errado, né? Eu estava lendo uma reportagem que no Brasil, a gente, mais ou menos 18% das pessoas com doutorado estão na indústria, estão trabalhando em empresas. E quando a gente pega alguns países desenvolvidos, um Japão, Alemanha, Reino Unido, vai para mais de 60%. Ou seja, você faz doutorado e ninguém lhe pergunta, vai ser professor. Não, porque mais da metade dessas pessoas vão ingressar no mercado, vão para empresas, vão contribuir, vão fazer esse trabalho de pesquisa, de pensar fora da caixa. Então, um conselho que eu daria é não ter medo de ficar preso a uma única função, porque eu acho que o mundo é muito mutável. A gente sabe que, assim, a cada dia surgem novas ocupações, novas profissões, as pessoas estão cada vez mais interessadas em inovação. E se você tem essa veia de gostar, de pesquisar, de tentar algo novo, de não ter medo de se jogar nesse mundo, porque existem sim empresas que estão buscando essa inovação também. Então você tem várias opções de possibilidade de carreira e de colocar isso para fora. Com certeza, inclusive nesse ambiente da engenharia, o que eu vejo muito hoje em dia são várias empresas investindo em pesquisa em universidades, em parcerias com universidades, para desenvolver projetos que elas possam aplicar no business delas, né? Mestrado e doutorado estão no mercado, atendendo as empresas com as inovações estudadas. Porque essa é a ideia, né? Assim, a ideia de você achar uma solução nova é colocar em prática, mas eu acho que a gente tem Com um pouco de trauma, às vezes, de experiência de não ser bem assim, e aí acaba dissociando os dois mundos, né? Com certeza. E agora vamos para a parte que a mídia não mostra. Conta pra gente, Marcela, você já enfrentou algum desafio por ser mulher durante a sua trajetória? Com certeza. Nesse ambiente de logística, né, quando eu estava mais em operações, envolve muito trabalho pesado, assim, de carregar caixa, de pegar peso. Então, uma das operações que eu fiquei alocada eram, assim, 100 homens e 3 mulheres. E eu era uma das 3. Então, assim, difícil. Bem desafiador, porque a gente tem consciência a todo momento de que a gente é mulher e que a gente precisa se comportar de uma determinada maneira naquele ambiente. Porque era muito fácil você estar no meio e observar conversas machistas, né? O assunto ser falando de mulheres, objetificando outras mulheres que trabalhavam perto, circulavam ali a região. Então, você tem que tomar muito cuidado para se posicionar e garantir que você não vai compactuar com aquilo, né? Que você não concorda com aquele tipo de conversa, que você não vai tolerar que aquilo seja feito com você, né? Então, tomar cuidado a todo momento. E era muito desafiador, assim, desagradável um pouco, porque você não pode ser 100% espontânea, assim, né? Às vezes ser mais simpático com pessoas que você está acabando de conhecer, né? Dar mais intimidade ou uma amizade que pode ser confundida, dependendo do contexto, do ambiente. E eu, como liderança também, eu precisava manter essa postura de respeito, né? Então, assim, em vários momentos, eu me via tendo que meio que pisar em ovos para não perder esse respeito e para não dar liberdade e não ser confundida com algum outro tipo de intenção, sabe? E também na liderança eu percebi que quando chega um homem liderar, né, o grupo de homens assim é mais
aberto a respeitar, a se submeter, né? Pode até não gostar, achar ruim, mas, tipo, se submete. E eu, como mulher, principalmente jovem, muitas vezes liderando homens mais velhos, um grupo, às vezes eles se enfrentavam, diziam, não, isso aqui, quem decide isso aqui sou eu. Mas assim, eu sou sua líder, então se eu tiver uma perspectiva diferente sobre isso, a gente vai ter que conversar, vai ter que rever essa definição. Não é você que decide, como se minha autoridade fosse sempre questionada naquele ambiente. E aí era muito difícil isso, porque você tem que saber se impor, saber conquistar o time. É bem complicado a forma como a gente é visto. E os recursos que são utilizados também para atacar a gente, né? Eu lembro de uma ocasião específica, e foi até com um líder que eu gosto muito, assim, mas que em uma determinada situação ele se sentiu ameaçado porque eu estava expondo algo que estava errado, estava, assim, fazendo uma provocação em relação ao que estava sendo feito pela equipe, que a gente precisava melhorar, não podia entregar aquilo que a gente estava entregando. E ele virou para mim e falou, Marcela, tu assiste Frozen, é? Então, assim, ouvir um tipo de comentário que remete a dizer que você vive num mundo de conto de fadas, num mundo de princesa, e que você não tem a noção da realidade, ou não ser levado a sério, como uma forma de rebater quando você incomoda, sabe? Então, assim, graças a Deus que nessa ocasião eu consegui manter minha postura e rebater com argumentos e tal, e mantive minha pose. Mas, assim, em outras ocasiões, talvez por muito menos, eu pudesse ter sido acuada, ter sido silenciada por comentários machistas, dessa forma, sabe? Não é fácil lidar com esse tipo de mentalidade que é, infelizmente, muito comum, né? Uma coisa que me ajudou muito nessa fase foi conversar com pessoas, sabe? Eu acho que quando a gente tem a humildade de entender que pra gente não tá dando, assim, a gente tá chegando num nível de esgotamento, é importante a gente pedir ajuda. Assim, eu conversei com algumas pessoas, compartilhei a situação, que não tava fácil, e, assim, algumas pessoas que realmente se importavam bastante, elas me ajudaram a me colocar minha cabeça de volta no lugar, sabe? Assim, não desanimar, ter mais confiança, esperança e acabar achando uma solução para as situações específicas, né? Os problemas, as dificuldades que estava passando no momento. E é bom ter pessoas que lhe coloquem, assim, num estado de espírito que você consegue pensar e achar uma solução. Ter alguém para conversar é muito importante mesmo. Ou ouvir também. Com certeza você compartilhando essas experiências aqui com a gente também pode ajudar outras mulheres. A gente não chega em lugar nenhum sozinho. E agora, mudando um pouco o foco, como você faz para equilibrar a sua vida pessoal e profissional? Olha, eu amo ouvir aquelas palestras da linha trabalhe com o que você ama e você não vai ter que trabalhar nenhum dia da sua vida, sabe? E assim, eu acho incrível quem consegue atingir esse nível. Mas eu acho que a maioria de nós ainda não chegou lá. Por mais que seja importante a gente refletir sobre isso e tentar chegar, né, num momento em que o meu profissional e o meu pessoal se misturem, porque eu amo o que eu tô fazendo a todo momento. Eu acho que é importante você ter pelo menos em mente por que você escolheu estar ali, né? Uma coisa que eu estava refletindo, né? Que, por exemplo, no ano novo, né? Todo mundo começa o ano super equilibrado, que você faz uma lista de resoluções, aí você faz sua dieta que você quer fazer, sua academia, você visita avô, pai, tio. Você consegue ter aquela vida equilibrada porque você está racionalizando aquele seu uso do tempo naquele momento. E aí acontece alguma coisa durante um ano que você acaba perdendo o controle. Você não reflete sobre o tempo que você está alocando para cada coisa e você se deixa levar pela situação. E eu acho que uma forma de você conseguir equilibrar é você sempre se perguntar se faz sentido o que você está fazendo. Faz sentido eu virar essas noites todas que eu estou virando trabalhando? Pô, faz, porque eu estou começando um novo negócio agora, eu estou com uma ambição de chegar até ali, eu tenho uma meta de, nesses 3 anos, dar o gás e tal. Pô, então faz sentido. Então se torna um pouco mais leve. Não mais cansativo, mas assim, mais leve porque você está com vontade de fazer aquilo. Você está fazendo aquilo de forma pensada. Então, eu acho que é uma forma de você equilibrar. Não tem fórmula, né, de quantos por cento de tempo você deve fazer cada coisa. Mas eu acho que se você, pelo menos, está no controle e sabe por que você está colocando tanta energia em cada uma das áreas que você está colocando, já ajuda bastante. Questão de saber o que você está priorizando na sua vida, né?
Perfeito. E voltando agora um pouco para a universidade, depois das suas experiências no mercado, o que você acha que deve ser mudado nos cursos de engenharia de produção? Pois é, acho que eu comentei um pouco aqui do trauma, né? Que muita gente tem de estudar uma coisa e na prática, na realidade, não ter as ferramentas necessárias para cumprir sua atividade. Você vai ter que aprender tudo lá, porque você consegue aproveitar pouco do que foi ensinado. E eu acho que isso é porque as universidades, não querendo generalizar, mas assim, pela nossa experiência, pelo menos, elas são muito distantes da indústria, né? Então, assim, eu estava pensando recentemente que, assim, antigamente as empresas, elas focavam muito para dentro. Assim, eu vou produzir esse sapato milimetricamente, vou produzir o melhor sapato igual, milhares de vezes. E não olhava para o cliente. Às vezes o cliente quer um sapato um pouquinho maior, um sapato um pouquinho menor. E eu acho que a universidade às vezes faz isso. Você está aqui, ó, eu vou aprender todas as ferramentas aqui que estão no livro, que estão na ementa e tal. E você não olha para o mercado. O que o mercado está pedindo? O que a indústria realmente precisa? De que forma eu consigo me adaptar para essas demandas que estão surgindo aí, me conectar, algo mais dinâmico. Bom, e agora para finalizar com chave de ouro. Fala pra gente qual é o lema da sua vida, o que te inspira e aonde você quer chegar. Bem complexa essa pergunta, né? Bem profunda, eu diria. Não sei se eu tenho um lema, né? Mas uma frase que eu falo muito, e geralmente eu falo em tom de brincadeira, assim, de forma bem rasa, mas se você parar pra pensar, tem muito por trás. Eu falo sempre assim, vai dar tudo certo. Sabe, quando eu tô no trabalho, eu tô fazendo alguma coisa que é muito difícil, eu digo, não, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. E assim, eu falo meio que brincando, mas eu acho que no fundo reflete muito a minha perspectiva, assim, de tentar ser bem otimista e ter esperança. E eu acho que isso me move em vários aspectos, assim, sabe? Em tentar chegar num lugar melhor. E isso tanto na minha vida, assim, né? Tipo, profissionalmente ou pessoalmente, minhas metas, quanto olhando para o mundo, assim, né? Ajudar pessoas fazer um trabalho voluntário, ajudar pessoas a chegar em lugares melhores, onde elas anseiam estar e tal, poder contribuir para isso, me dá muita esperança. Então, assim, trazer essa esperança também para as pessoas é algo que me motiva muito. Então, eu sempre tento estar atenta a isso, né, nas atividades que eu faço. Até, assim, resolver um problema que é um saco na vida da pessoa ali todo dia. Eu achei uma solução diferente, uma forma diferente de fazer esse processo, e isso traz uma pequena melhoria para a vida das pessoas. Então, às vezes a gente pensa, né, assim, onde eu quero chegar, eu quero deixar um legado de abrir a nova McDonald's, Coca-Cola, e não precisa ser isso, assim. Eu acho que você pode deixar uma grande contribuição para o mundo, dando suas contribuições para a vida das pessoas no dia a dia. Gente, que mulher incrível, né? Bom, pena que chegamos ao fim desse papo maravilhoso. Muito obrigada pela sua participação, Marcela. Foi uma felicidade muito grande ter você aqui com a gente, compartilhando tanto conhecimento. Gente, muito obrigada pela oportunidade. Foi uma delícia bater papo com vocês e ser desafiada, né, por essas perguntas bem profundas, mas é legal porque a gente mesmo reflete sobre a nossa trajetória e consegue contribuir um pouco para os outros e aprender também com vocês. Então, muito obrigada. Foi incrível. Obrigada, Marcelinha. E gostaram do nosso papo de hoje? Então continuem ligadas no Deixa Ela Contar, porque reservamos mais convidadas brilhantes como a Marcela para os próximos episódios. Até a próxima! Gostou da conversa? Compartilha nosso podcast e faz esse conteúdo chegar em quem precisa ouvir. Ele está disponível nas plataformas de streaming e no nosso site oficial deixaelacontar.com. Além disso, acompanhe a gente lá na nossa página do Instagram, @deixaelacontar, onde você poderá ficar ainda mais por dentro das nossas novidades e atualidades. Muito obrigada, até o próximo episódio e Deixa Ela Contar!